Olá, meus amigos da Loteca, tudo bem com vocês? A nós aí para mais um concurso 1222 com estimativa de prêmio aí em R$ 1 milhão, né? Loteca aí com jogos da Série A do Brasileiro, Campeonato Espanhol, essa decisão entre Palmeiras e Flamengo pela Libertadores e Campeonato Inglês. A gente temos mais jogos aí do Campeonato Inglês. Lotequinha 1222, vou jogar 3 duplos, são R$ 16. Vamos lá, né? Do jogo 1 ao 4, esses jogos serão realizados no sábado, né? O restante no domingo. Jogo 1 já temos uma decisão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, sábado. Que jogo, hein? Esse jogo acho que é 6 horas, né? É às 6 horas. Palmeiras e Flamengo. Vamos ver aqui como vem os últimos jogos aqui entre o do Palmeiras, né? O Palmeiras não vem tão bem, mas uma decisão para mim não tem favorito. Dois times que vem chegando em várias decisões nos últimos anos, né? Palmeiras vem nos últimos 5 partidas, são 2 empates, 2 derrotas, uma vitória, né? A última vitória foi contra o Santos, dia 6/11. Vem de 2 empates seguidos, empatou com o Vitória em casa, com o Fluminense, aonde o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, que tem tudo para ser campeão o Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro, mas é uma decisão de Libertadores. O Flamengo vem bem, vem no melhor momento, mas um jogo muito equilibrado. Eu acho que esse jogo aí fica na coluna do meio. Eu vou de empate no jogo 1 aí, entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que esse jogo tem tudo para dar um empate, ir para prorrogação e ser decidido por lá. Vamos de empate no jogo 1. Não deixem de se inscrever, pessoal. Deixa um joinha para dar aquela ajuda pro nosso canalzinho. E o jogo 2 é outra decisão, hein? Que é o Vitória contra o Mirassol. O Vitória que tá lá com ponto a mais que o Santos, né, na classificação. O Vitória tá com 39 pontos, né? 39 pontos. O Santos tem 38, um pontinho a mais. Precisa muito da vitória para não ficar ali na zona do rebaixamento, né? Pode voltar com uma derrota para o Mirassol. Vitória vem de vitória contra o Sport por 3-1 na última partida. Mas vem bem até que nos últimos 5 jogos, só uma derrota nos últimos 5. 2 vitórias e 2 empates. Empatou com o Palmeiras fora de casa, né? Vai pegar o Mirassol Pedreira, mas o Mirassol jogando fora de casa até que não é um bom visitante. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate e só uma vitória que foi contra o Sport. O Sport já rebaixado, né? Então essa decisão no Barradão, eu vou ficar com Vitória. Acreditar no Vitória nesse jogo aí. Colo não. Jogo 3, Tottenham e Fulham. Premier League, né? Campeonato inglês. O Tottenham é o 9º colocado, tem 18 pontos. O Fulham está na 15ª colocação com 14 pontos. Tottenham mais bem colocado, né? Os últimos 5 jogos do Tottenham 3 derrotas, um empate e só uma vitória dos últimos 5. O Fulham tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O Fulham vem de vitória 1-0, jogando em casa. O Tottenham tomou uma goleada do Arsenal por 4-1. É um jogo bem equilibrado aí, viu? Mas o Fulham jogando fora de casa também não é um bom visitante. 4 derrotas e um empate. O Tottenham jogando em casa são 2 derrotas, 2 empates e só uma vitória. Vitória de 4-0 contra o Copenhague, que foi pela Liga dos Campeões. Pelo campeonato inglês, vem de 2 empates como mandante. Eu vou ficar na coluna do meio, um empate aí entre Tottenham e Fulham. Jogo 4, fechando os jogos de sábado, né? Que são esses 4 primeiros jogos no sábado. Temos Ceará e Cruzeiro. O Ceará tá ali na 14ª colocação, 42 pontos. O Cruzeiro é o 3º colocado com 68 pontos. O Ceará ainda tem algum risco de rebaixamento, hein? O Ceará ele vem de 2 derrotas seguidas. Ele perdeu para o Mirassol de 3-0 ontem. Em casa, vem de derrota também para o Internacional. Um jogo pressionado para o Ceará, hein? E o Cruzeiro vem muito bem, né? Porque as últimas 5 partidas são 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu. Jogo bem equilibrado. O Cruzeiro jogando fora de casa também. São dos últimos 5 partidas, 4 empates e uma vitória. Não tá perdendo fora de casa. Segura o empate fora, né? Vem empatando bastante. Eu vou jogar um duplo aberto aí. Eu vou jogar Ceará pela precisão da vitória que o Ceará tem nesse jogo de pontuar. E Cruzeiro, um duplo aberto no jogo 4, gastar meu primeiro duplo.
Jogo 5 é o Crystal Palace e o Manchester United. Crystal Palace é o quinto colocado, 20 pontos. O Manchester está com 18 pontos na 10ª colocação. O Crystal Palace, os últimos 5 partidas são 4 vitórias e 1 empate. O Manchester United, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem de uma derrota como mandante para o Everton por 1-0. Vem bem o Crystal Palace jogando em casa. Vem nos seus últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. Essa derrota foi pela Liga, pela Conferência, né? 1-0, perdeu pro AEK. Mas jogando em casa, vem bem, vem fazendo uma campanha surpreendente o Crystal Palace. Mas é o Manchester United, né, também. Pode chegar lá também e surpreender. Vou ficar aí com a coluna 1. Eu vou ainda confiar no Palace no jogo 5. Jogo 6, Campeonato Espanhol, Real Sociedad e Villarreal. A Real Sociedad está na 9ª colocação com 16 pontos. O Villarreal é o terceiro, 29 pontos. A Real Sociedad, os últimos 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. O Villarreal, 4 vitórias e 1 derrota. Jogo equilibradíssimo, os dois nos últimos 5 partidas venceram 4 cada uma. Jogo bem equilibrado. Eu vou de coluna do meio, empate no jogo 6. Jogo 7, Aston Villa e Wolverhampton. O Aston Villa está na 4ª colocação com 21 pontos. O Wolverhampton, esse está na última colocação, só tem 2 pontos. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos aí. O Aston Villa, nas 5 partidas que ele fez, ele venceu 4 nos últimos 5, só perdeu uma, que foi pro Liverpool, fora de casa. O Wolverhampton vem de 5 derrotas. Talvez essa seja uma das maiores zebras, né? Onde pode dar uma zebrinha aí. Eu vou jogar o meu segundo duplo. Eu vou de mandante Aston Villa e empate no jogo 7. Vamos arriscar essa surpresinha aí, um empate, né, no jogo 7. No jogo 8 temos o Nottingham Forest, né, contra o Brighton. Também pelo campeonato inglês. Vamos ver as classificações deles aqui. O Nottingham está na 16ª colocação, só com 12 pontos. O Brighton está na 6ª colocação com 19 pontos, bem mais colocado o Brighton, né? Os últimos 5 jogos do Nottingham são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Brighton vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate em suas últimas 5 partidas. Um equilíbrio, né? O Nottingham jogando em casa, porque o Brighton jogando fora não é um bom visitante. Os últimos 5 partidas só venceu 1, 2 derrotas e 2 empates. Um jogo bem equilibrado aí de Nottingham e Brighton. Mas eu ainda vou arriscar numa zebrinha, uma surpresinha. O Brighton surpreendendo, jogando fora de casa. Eu vou de coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, West Ham e Liverpool. Campeonato inglês. Vamos ver aqui a classificação do West Ham, que está na 17ª colocação com 11 pontos. O Liverpool é o 12º, tem 18 pontos. Os últimos 5 jogos do West Ham, o West Ham tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Os últimos 5 partidas. O Liverpool vem de 2 derrotas. As últimas 5 partidas perdeu 3 e 2 vitórias. Não vem fazendo uma boa campanha o Liverpool, né? O Liverpool jogando fora de casa, perdeu nos últimos 5 jogos, perdeu 4, só 1 vitória. Agora vai pegar o West Ham. O West Ham como mandante, jogando em casa, seus últimos 5 jogos, ele vem de 2 vitórias seguidas. Venceu o Burnley 3-2, venceu o Newcastle por 3-1. Jogo difícil, hein? Joguinho complicadíssimo. Aí pro Liverpool, vou jogar um duplo, o meu terceiro duplo, né? Eu vou jogar aberto, um duplo aberto aí. Vou de West Ham, aberto e Liverpool. Jogo 10, ao Campeonato Brasileiro, ao Corinthians na Arena, contra o Botafogo. Na classificação, o Coringão está na 10ª colocação, 45 pontos. O Bota, 5º colocado, 58 pontos, ali na zona da Libertadores, o Botafogo. Corinthians, últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Botafogo, 5 jogos, não perdeu os últimos 5, são 3 vitórias e 2 empates. Vem de 2 vitórias seguidas sobre o Sport e o Grêmio. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro fora de casa por 3-0 nesse último jogo. E já tinha perdido para o Ceará em casa. É um jogo perigoso esse jogo aí. Jogo equilibradíssimo. Vou de coluna do meio, empate entre Corinthians e Botafogo.
Aqui no jogo 11 temos o espanhol, né? Campeonato Espanhol, Sevilha e Real Betis. Sevilha está na 11ª colocação, 16 pontos. O Betis é o 5º colocado, 21 pontos, né? Os últimos 5 jogos ali do Sevilha, 3 derrotas e 2 vitórias. O Betis são 3 vitórias e 2 empates. Vamos ver o Betis jogando fora de casa como visitante. Os últimos 5 jogos não perdeu, 2 vitórias, 3 empates. E o Sevilha jogando em casa, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias como mandante. Ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. Agora pega o Betis. Jogo complicado aí também, né? O Betis tá com um bom time, tá na 5ª colocação. Vai enfrentar o Sevilha jogando em casa. Pode ficar na coluna do meio. Eu vou de empate no jogo 11. Jogo 12, Chelsea e Arsenal. Aí é só o líder contra o vice-líder. O Chelsea está na 2ª colocação, o Arsenal na 1ª com 29 pontos. O Chelsea tem 23 pontos. Os últimos 5 jogos do Chelsea, 4 vitórias e 1 empate. O Arsenal nos últimos 5, 4 vitórias e 1 empate. Olha que equilíbrio nesse jogo. O Arsenal jogando fora de casa venceu as 4 dos últimos 5 jogos e 1 empate. O Chelsea jogando em casa venceu 4 dos últimos 5, só uma derrota. Jogo equilibradíssimo, muito equilíbrio aí nessa partida. As últimas 5 partidas no confronto direto entre Chelsea e Arsenal são 2 empates, 2 vitórias do Arsenal. Não, são 3 vitórias do Arsenal. O Arsenal venceu 3 e 2 empates. Jogo equilibrado, o líder contra o vice-líder. Tudo pode acontecer. Eu vou ficar com a coluna 2. Vou arriscar ali um Arsenal vencendo o Chelsea, mesmo como mandante. O jogo 13, Brasileirão, né? Fortaleza e o Galo, Atlético Mineiro. Fortaleza tá na zona do rebaixamento, hein? Fortaleza tá com 34 pontos. O Galo tá na 11ª, tem 44 pontos. Os últimos jogos do Fortaleza, os últimos 5 são 4 empates e 1 vitória. Atlético Mineiro tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o Fortaleza, ele joga, se eu não me engano, o Fortaleza joga hoje. Deixa eu conferir. O Fortaleza vai jogar amanhã, né? Quarta-feira, contra o Bragantino em Bragança. Depois vai pegar esse jogo Atlético em casa. Se o Fortaleza tiver um bom resultado contra o Bragantino, vai com tudo para cima do Atlético para tentar sair do rebaixamento. Mas ele precisa vencer fora esse jogo do Bragantino, né? Que será amanhã. Eu tô gravando na terça. Caso ele perca pro Bragantino, vai jogar desmotivado contra o Atlético, praticamente rebaixado, né? Mas se ele vence o Bragantino, tem chance de escapar ainda, né? Com a vitória sobre o Atlético Mineiro, que é esse jogo de final de semana. Aí fica difícil você dar um palpite agora, né? Mas como tem que dar um palpite, vai que o Fortaleza pontua lá em Bragança e tem alguma chance, né? Hoje um jogo aberto. O Atlético também perdeu a Sul-Americana, não sei como vai para esse jogo. Jogo equilibrado, pode decretar o rebaixamento do Fortaleza, mas ainda pela importância da partida eu vou ficar de coluna 1, eu vou de Fortaleza. Fechando a loteca, com a loteca 1222, jogo 14, que é o Campeonato Espanhol, Girona e o poderoso Real Madrid. O Girona está na 18ª colocação com 11 pontos, está na zona do rebaixamento do Campeonato Espanhol. O Real é o líder, 32 pontos. Os últimos jogos do Girona tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Girona empata bastante jogando o Real. O Real já tem nos últimos 5 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Girona jogando como mandante tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Vem de vitória, o último jogo jogando em casa contra o Alavés, ganhou por 1-0. Vai pegar o Real Madrid, né? Real Madrid vem como visitante, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Girona é uma surpresa nessa partida. Eu vou ficar com a coluna 2, eu vou de Real Madrid. Prontinho, pessoal, tá aí meus palpites da loteca 1222, 3 duplos, né? Loteca com estimativa de prêmio de R$1 milhão. E toda boa sorte para todos, né? Uma boa semana, um bom final de semana, até o próximo concurso. Ficam todos com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau, valeu.